Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar das infinitas possibilidades. Sim, as infinitas possibilidades existem. Infinitas possibilidades daria quase como uma ideia de coexistência. Quando você faz uma meditação, o seu espírito ele é capaz de viver tudo aquilo que você está visualizando, meditando e criando na sua imaginação. Então, basicamente, é como se você estivesse criando uma outra existência sua. Você pode acessar um seu que é totalmente abundante, que tem muito sucesso, que é rico, que é próspero, assim como você pode acessar um eu seu que não tem tudo isso. Então, a que a gente chama de coexistência seria essas infinitas possibilidades. Então, é por isso que a gente consegue sim mudar os resultados da nossa vida se a gente fizer todas as aplicações que a lei da atração ensina, só que é necessário a gente trabalhar nas crenças limitantes que a gente traz desde a barriga da nossa mãe ou às vezes até de vidas passadas. Por quê? Imagina que você faz as práticas da lei da atração, certo? Como diz Joe Dispenza em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, você precisa ir além dessa materialidade, desse corpo físico, além dessa fisicalidade, para você conseguir materializar tudo o que você almeja, deseja. Senão você não consegue. A matéria não cria, gente. O que cria é o espírito. É isso basicamente que ele explica naquele livro. Então, assim, para eu criar algo, para eu materializar algo, eu preciso deixar o meu corpo físico de certa forma. Mas não é deixar, porque assim, as coisas espirituais, gente, são tão complexas que quando a gente vai explicar, as pessoas acham assim, então tem que morrer, né? Que é igual aquele versículo que fala assim, é necessário que você morra e nasça novamente. Aí as pessoas já acham que eu preciso passar pela morte e só nascendo de novo que vai ter solução, né? E tem ainda o ditado que diz que nem se nascer de novo. Mas na verdade, esse nascimento que Jesus está falando é o expandir. Então, o necessário nascer de novo é desconstruir todas as crenças, desconstruir todas essas barreiras que foram criadas ao longo da sua vida, baseada em crenças, dogmas que você foi pegando da sua família, da religião, da sociedade, em torno da sua convivência. E em Biologia da Crença, Bruce Lipton fala que o ambiente, ele contamina a célula. É o ambiente que acaba determinando o resultado da célula. E a Vivian Bragança, ela traz essa ideia da ambiência, cuidado com a ambiência. É óbvio, gente, que quando a gente começa a ter uma expansão maior, a gente consegue ficar no ambiente sem ser contaminado pelo ambiente, como diz o professor Hélio Couto, estar na Matrix sem ser da Matrix. Mas a princípio, muitas vezes são necessárias essas mudanças, ou se afastar de pessoas, ou se afastar de situações, ou mudar de lugar, exatamente porque aquele lugar eu já estou familiarizada desde quando eu nasci. Jesus não teve que fazer a jornada para conseguir cumprir a missão dele, ele teve que sair de perto da mãe, dos irmãos, do meio em que ele vivia. Por que você acha que com a gente é diferente? Não é. Então a gente precisa afastar também, muitas vezes, de família, de amigos, do lugar que vivemos, às vezes mudar de casa, de cidade, de bairro. Vai depender muito da necessidade de transformação que você tem. Claro que dá para se fazendo transformações aos poucos, mas às vezes são necessários esse choque de realidade, sabe? Essa mudança repentina, muito rápida, para que você consiga fazer uma grande transformação. Então, as infinitas possibilidades existem. Uma coisa que ninguém leva em consideração é a questão das infinitas possibilidades, que elas são, para mim, algo novo, mas para o todo, tudo já existe, tudo já é, tá? Não tem novidade alguma para o todo. Então, ele já sabe, ele já conhece, então, independentemente de qual seja a minha escolha, de qual seja o meu desejo, o todo já sabe. Então, para mim, são infinitas possibilidades. Aí, se eu escolher X, Y ou Z, ele sabe exatamente o resultado. Por isso que a gente é intuído, muitas vezes, a tomar determinadas decisões e caminhos. Gente, a coisa é bem complexa. A gente está em constante expansão de consciência, somos um fragmento do todo, já falei em vários vídeos isso, que nós não estamos separados dele, eu e ele somos um. Então, todos nós continuamos sendo Deus, vivendo uma experiência humana, de certa forma, para experienciar essa dimensão 3D, ele se fragmentou, tá? Porque ele, em sua potência, não conseguiria viver essa experiência que vivemos hoje, escrever essas histórias que escrevemos hoje. Então, para ele, não é novidade nenhuma as possibilidades, independentemente de qual seja a minha escolha. É por isso, quando a gente conversa com a nossa espiritualidade consegue nos intuir de qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão a tomar, por onde ir. Basicamente, eles conseguem nos guiar porque as infinitas possibilidades para mim, para você, para ele, é uma coisa só. Então, ele sabe exatamente, se eu tomar a decisão A, é esse resultado que ela vai ter. Se eu tomar a decisão B, é esse resultado que ela vai ter. Então, assim, para o todo não há novidade. A novidade é para nós. Só que nós não sabemos porque que graça teria eu viver aqui se eu soubesse todas as coisas. O que eu teria a aprender ou descobrir? Então, a gente tem sim um mecanismo de esquecimento que, de certa forma, é para que tenha graça essa vivência.
Que graça teria se a minha essência soubesse que, nossa, encarnei nesse avatar. Que graça teria pra ele viver aqui, se ele não tivesse nenhum desafio, entende? Então, esse esquecimento faz parte do desafio, faz parte do crescimento. Eu preciso esquecer pra que eu vá relembrando conforme eu vou estudando, aprendendo. Você pode ver que muitas coisas que você vai ouvindo, vai aprendendo ao longo da vida, você tem aquela sensação de que você já sabia. Nossa, parece que eu já sabia disso antes, não é? É porque realmente, em essência, você sabe. O todo, ele conhece tudo. Então tá lá. Lembra que a gente, com o todo, a gente é uma coisa só? É ele que tá alimentando esse corpo físico lá da fonte? Então, assim, a gente tá recebendo a vida o tempo todo do todo? Então, assim, a gente não tá desconectado. Toda a sabedoria que ele tem, a gente pode acessar. Só depende de nós, é claro. Querer, conhecer, saber. E quais as intenções que a gente tem, tá? Porque não adianta você... Por isso que eu falo assim, a gente não faz nada escondido. Quando você pensa que tá fazendo... eu vou fazer isso aqui, ninguém vai ver. O todo tá vendo o tempo todo, gente. Não tem essa de fazer escondido. Um fragmento dele tá dentro de você. Essa ideia de eu vou fazer escondido tal coisa, se eu fizer isso aqui ninguém vai tá vendo, é um engano seu. É por isso que vem as consequências, porque às vezes você esconde do outro. Você esconde do seu outro irmão, que também tá vivendo a experiência, que também esqueceu que é o todo, que também esqueceu que ele consegue ter todas as respostas, que ele consegue saber o caminho, que ele consegue... Então, assim, como a gente tem o mecanismo de esquecimento para conseguir viver essa experiência, para passar pelos desafios, relembrando, reaprendendo tudo que a gente já sabe, porque está lá dentro do nosso inconsciente. Então, no momento que você faz algo para esconder algo de alguém, você consegue esconder dos seres humanos, dos avatares que estão vivendo a experiência como você. Então, e nem de todos, porque conforme as pessoas vão despertando, ou conforme a missão que ela veio fazer aqui, ela pode estar mais esperta, ela pode ter uma intuição mais aguçada, ela pode ter uma espiritualidade mais expandida. Tudo vai depender do trabalho que ela veio fazer. Então, por exemplo, eu desde criança, eu lembro que às vezes, quando eu chegava perto de uma pessoa, que eu sentia um certo incômodo, eu já sabia que a pessoa não gostava de mim, eu já sabia quando a pessoa pensava mal de mim. Por quê? Eu nasci com essa espiritualidade aflorada. Hoje eu sei, porque por muito tempo eu pedi pra minha espiritualidade tirar isso de mim. Falar, Deus me livre, eu sou muito diferente, eu não quero ser assim, não. E ainda as pessoas chamavam eu de doida, né? Você é maluca? Então, assim, já ouvi, né? Deus me livre, se continuar assim, vou te internar. Então, assim, como eu ouvi muito isso na minha vida... Eu passei a não me aceitar, assim, né? Como assim eu sou desse jeito? Como assim eu intuo as coisas? Como assim eu vejo? Então eu comecei a rejeitar a minha própria espiritualidade por conta de medo da rejeição dos humanos à minha volta. Até que eu entendi que isso faz parte de quem eu realmente sou, e todos nós somos assim, só que alguns estão dormindo um pouco mais. É só isso. E se eu vim com a espiritualidade mais aflorada, com a intuição mais ligada à espiritualidade, não quer dizer que eu sou superior a ninguém. Quer dizer que o meu trabalho, que a minha responsabilidade é maior, né? Vou fazer igual o professor Hélio Couto, falar o que o tio do Peter Parker falou pra ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não achem vocês que isso é, nossa, ela é sortuda, nossa, ela é privilegiada. Quem dera, né? Ter todo esse privilégio que as pessoas acham que uma pessoa que tem uma espiritualidade mais aflorada tem. Não é vantagem, não, gente. Como diz o Saulo, um espiritualista que eu sigo, se a gente não trabalha, a gente é castigado, a coisa pesa. Então, assim, não é tão bonitinho, tão maravilhoso, privilégio, tanta sorte, assim, não. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade gigante e o trabalho é dobrado, ou às vezes até triplicado. Então, assim, é uma coisa que não facilita muito a vida da gente que tem essa espiritualidade mais aflorada. Mas, assim, tirando essas pessoas com a espiritualidade mais aflorada, e hoje, como eu disse em vários áudios, a gente tá vivendo uma era de ouro onde todas as pessoas estão tendo a oportunidade de aflorar a sua espiritualidade, mas eu vejo que nem todo mundo quer, exatamente por conta dos desafios que é ter uma espiritualidade mais aflorada e pelo tamanho da responsabilidade que isso traz. Mas as pessoas que têm a espiritualidade mais aflorada, elas vão perceber a sua verdadeira intenção, sabe? Dentro dela começa aquele incômodo. Alguma coisa tá errada aqui. Essa pessoa não tá sendo 100% sincera. Ela está mentindo, ela está enganando, ela está escondendo algo. Então, assim, vem sempre essa intuiçãozinha dentro, sabe? Então, a gente sabe exatamente. Então, eu chego nos lugares, não adianta uma pessoa fingir que gosta de mim. Se uma pessoa vir conversar comigo fingindo que gosta de mim, eu sei na hora. O meu sensor aranha, né? Ele já começa a gritar. Ih, sai fora que essa pessoa tá fingindo, tá mentindo, tá? Ela não gosta de você como ela tá dizendo. Então, assim, as pessoas com a espiritualidade mais aflorada, geralmente tem esse sensor aranha muito forte, né? E se você tá me ouvindo e você é uma pessoa que tá com a espiritualidade mais aflorada, você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Então, assim, eu posso até enganar aquelas pessoas que estão mais na Matrix, aquelas pessoas que não estão despertas, aquelas pessoas que estão totalmente dormindo. Eu posso enganar que sou uma boa pessoa, posso fingir que sou uma coisa que eu não sou, e as pessoas vão acreditar
acreditar, às vezes, por muito tempo. Eu já vi pessoas aí conseguir enganar pessoas por 15, 20 anos. Então, sim, é possível. Não é impossível na Matrix. Se você jogar o jogo da Matrix, minha filha, você já tá pontuando lá dentro, né? É assim que os poderosos se mantêm no poder, né? Jogando o jogo da Matrix. Mas quando você chega perto de um desperto, esse desperto ele vai sentir que tem alguma coisa errada. Ele pode não saber exatamente. Se ele tá passando pelo despertar, ele já vai começar o sensorzinho aranha ligado, entende? Então, assim, é uma coisa que quando você mente para os outros, manipula, engana, você não tá mentindo, enganando os outros, você tá enganando a si mesmo. Porque você vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde e as consequências geralmente não são boas, entende? Além da credibilidade que você perde, além da confiança que você perde, e geralmente, gente, confiança quebrada é complicado de restaurar. Não é impossível, não é. Se a pessoa realmente se transformar de corpo, alma e coração, sabe? Aquela transformação da alma mesmo, ela pode sim recuperar a confiança das pessoas, mas não é uma coisa, você sabe que não é uma coisa do dia pra noite. Vai levar muito tempo para as pessoas confiarem em você novamente, se essa confiança for quebrada, certo? Então, o melhor a fazer é ser você mesma, com sinceridade, principalmente com você mesma, entende? E voltando a falar das infinitas possibilidades, é isso. Então não adianta eu dizer para o todo que eu quero uma coisa que eu não quero. Não adianta eu dizer que eu quero ser uma coisa que eu não quero ser, entende? O todo tá ali dentro de mim. Se já é difícil enganar os outros, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão mais despertas, que as pessoas estão procurando se autoconhecer, as pessoas estão mergulhando nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, e as pessoas estão se desenvolvendo num nível que tá cada vez mais complicado você ficar ponhando máscaras, fingindo que é uma coisa que não é, manipulando, enganando, fazendo carinha de boazinha, de bobinha, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil de você enganar as pessoas com essas histórias. Então, o correto é você ser sincera com você mesmo. Porque as infinitas possibilidades, elas são infinitas pra mim, mas para o todo, todas as possibilidades já existem, e que seja qual for a minha escolha, ele já sabe o resultado. Era essa mensagem que eu queria passar, gente, sobre as infinitas possibilidades que a gente vê muito ali falar na física quântica, mecânica quântica, que a gente vê o pessoal me ensinando aí como você materializa as coisas, porque são infinitas as possibilidades. Só que as pessoas não têm em mente que elas não são infinitas possibilidades para o todo. Para o todo, tudo existe, tudo já é. Tudo já foi feito, tudo já foi concluído. Elas são infinitas possibilidades de escolha pra mim. Só que no momento que eu escolhi, já não é infinita mais. Uma coisa que uma vez eu tava conversando com uma amiga, né? Que ela falando da questão a gente conversando sobre o livre-arbítrio. Hoje em dia, com as limpezas que eu fiz, eu percebo que eu tenho mais liberdade de escolha, que antes eu era mais presa e eu tinha meio que cumprindo um roteiro por conta das crenças. Se você tem crenças limitantes, se você tá sentindo a sua vida travada, bloqueada, provavelmente você tem crenças ali, tem coisas ali que tá escolhendo por você. Então, às vezes, é igual tem um versículo que fala assim, né? Tudo que eu não quero, eu faço. E tudo que eu quero, eu não faço. É um versículo ali de Salmo, agora eu não vou lembrar exatamente aonde. Mas que, tipo assim, que ele fazia muitas coisas que ele não queria fazer, e o que ele realmente queria fazer, ele não conseguia fazer. Por quê? Exatamente por conta das crenças. Ali já mostra que há 2000 anos atrás, os homens já viviam os conflitos das escolhas. Por quê? Como eu já disse em alguns vídeos e áudios, você vai ver que o corpo humano nada mais é que uma máquina biológica, é um robô biológico, é isso que nós somos, criado para funcionar dessa maneira. E esse robozinho aqui, ele precisa de programas para funcionar. Só que os programas que estão fazendo esse computadorzinho, esse robozinho funcionar, é colocado pela minha família, é colocado essa instalação durante o meu encarne, e eu preciso desinstalar eles, né, que é o destruir e descriar essas crenças, essas coisas, entendeu? E aí, gente, só assim eu consigo ter a liberdade de escolher. Lembrando que é meio a meio. Eu tenho a liberdade de escolha, mas a colheita é obrigatória. Então eu escolhi isso aqui. Ok, a menos que eu faça uma nova escolha, sabe? Tipo assim, imagina, eu plantei essa semente. Essa semente vai dar uma árvore, vai crescer, vai dar muitos frutos. Uma das coisas que as pessoas esquecem, por muitas estações. E eu vou ter que colher aquilo ali por muitas estações. A não ser que, ou eu, no ato que eu plantei, eu já repense aquela semente e plante, não, arranco essa semente e vou plantar uma nova semente. Ou então, quando isso já virou uma árvore, deu os primeiros frutos, fala, não era isso que eu queria colher, eu vou lá, eu corto essa árvore, arranco ela pela raiz e planto uma nova semente. Então essas são as opções que eu tenho de não colher as consequências dos atos. Primeiro, eu já repensar a semente imediatamente, que é chamado de arrependimento pela Bíblia, né? Eu me arrependi desse ato. Ok, vou ter uma nova atitude, vou mudar isso aqui antes que isso aqui cresça. Entende? Isso que é o arrependimento. E em seguida, vamos supor, no primeiro momento, plantei, achei que tá certo, que era aquilo mesmo, que aquilo era o justo, que
que eu fiz corretamente e não mudo de ideia. Mas aí aquela semente vira uma árvore e começa a dar os frutos. Quando eu olho, por exemplo, eu queria maçã e eu plantei uma laranja. Meu pé encheu de laranja. Eu falei, opa, plantei a semente errada. Eu vou lá, vou cortar esse pé de laranja, não vou esperar as próximas estações. Porque o que acontece muito é da gente ficar estações, pós-estações, colhendo os mesmos frutos. Eu vou cortar essa árvore, arrancar essa árvore pela raiz, tirar toda a raiz dela para ela não brotar novamente. E então eu vou plantar a semente de maçã. Vou plantar a semente que eu realmente quero colher futuramente. Então, essas são as nossas escolhas, como devem ser feitas para que eu colha corretamente o que eu quero. Lembrando que a escolha é livre, mas a consequência não. Então, o livre-arbítrio funciona meio a meio. Só que mesmo a metade, né, os 50% de liberdade de escolha que a gente tem, ainda está preso às crenças. No momento que eu limpo as crenças, aí sim eu consigo praticar esse 50% de liberdade de escolher o que eu quero. Era essa a mensagem de hoje sobre as infinitas possibilidades, de que você entenda que sim, são infinitas possibilidades. Para mim, parar, sentar, olhar, observar, escolher. Mas, para o todo, tudo já é. Então, não tem novidades para o todo. E você só vai colher as possibilidades ou infinitas possibilidades da sua escolha se você limpar as crenças. Senão, você vai continuar escolhendo, dia após dia escolhendo e tendo os mesmos resultados. Por quê? Conscientemente, você até escolhe algo que você deseja de alma, mas no seu inconsciente tem muitos programas que estão trazendo para você o de sempre. Então, você precisa mudar ali no inconsciente para você alcançar o resultado que você realmente deseja, certo? Essa era a mensagem de hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante e entregue para o máximo de pessoas o possível. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto comigo. Beijos de luz e até os próximos vídeos. Tchau!